Todas as religiões pregam a mesma coisa? Não. Se a gente fosse imortal, talvez não seríamos religiosos? Possivelmente não. Somos mais ou menos religiosos do que no passado? Não dá para responder isso assim. A política hoje é uma forma de religião? Sempre foi. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre religião. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, o que define a religião? Ou melhor, o que diferencia a religião de crenças espirituais, como aquelas baseadas na ideia de que o universo conspira a seu favor ou contra você, dependendo da energia que você exala, etc. O que diferencia a religião das crenças espirituais? Deixa eu ver quantas horas eu tenho para responder essa pergunta. Essa é uma pergunta que normalmente aluno de mestrado chega e leva uns 2 anos para conseguir responder. Mas a gente pode ensaiar uma resposta razoável, né? A religião normalmente é um sistema cultural que no seu centro tem normalmente a crença em alguma dimensão sobrenatural ou uma revelação de algum tipo, que pode ser uma revelação num livro, ou pode ser revelação a partir de figuras xamânicas, né? Então, eu diria que as religiões, melhor dizendo, porque não existe a religião, as religiões, elas têm uma crença no nível sobrenatural ou a manifestação de algum tipo de revelação, mas ela é uma cultura no sentido que ela tem linguagem, ela tem ritos, ela tem liturgia, ela se transforma no contato com outros corpos religiosos, se mistura, certo? E crenças do tipo o universo conspira a meu favor, normalmente são produtos muito ligados a ondas da indústria cultural, hoje, muito das redes sociais, portanto, tem uma certa moda. Elas, às vezes, trabalham com uma linguagem que beira o científico, fala muito de energia, por exemplo, ou o próprio universo, que é um ser científico. Que emula o científico, talvez, né? É uma linguagem que ela emula, ela finge, ela pega termos que faz parecer que é científico. E muitas vezes também tem um certo conteúdo das religiões tradicionais desidratado. Muitas religiões acreditaram que a natureza fosse um ser divino, né? Que se manifesta através do relâmpago, da tempestade, do sol, o cosmos. E a teoria do universo conspira é uma versão tipo, você transforma o universo num coach, né? Essas crenças espirituais normalmente são muito fraquinhas. E o que será que a religião significa para as pessoas? Linhas Cruzadas foi às ruas e fez essa pergunta. Vamos ver. Para mim, religião é uma forma de espiritualidade, um meio de consolo. Religião, para mim, é você crer em algo maior e melhor e que todo dia podemos nos reinventar. Religião, para mim, é seguir a Bíblia. Para mim, religião é um alento, é um lugar que a gente pode sentir e também confiar, crer no futuro melhor. Religião, para mim, é você acreditar numa coisa, confiar e seguir ela sempre. É isso. A religião, para mim, é uma forma que a sociedade encontrou de apaziguar as coisas ruins do ser humano, mas, na verdade, é tudo uma fonte de energia. Seja qual religião for, tudo é a fé que vem da energia. Para mim, religião é uma coisa que nos liga até o nosso superior. Religião, eu creio que seja uma coisa de dentro para fora, enquanto espiritualidade é uma coisa de fora para dentro. A religião é o caminho que nos liga. E religião, para mim, é a sua fé, independente da crença. Independente de um lugar físico, um templo religioso, a sua religião é o que você faz no dia a dia. O bem que você faz aos outros, isso sim, para mim, é religião. É a sua fé. Eu sou cristã e acredito que religião é religar.
religar a gente com a nossa própria espiritualidade, que para mim é Deus. Não há nenhuma definição de religião na fala deles que seja uma definição ancorada numa observação do que é o fenômeno religioso de fato, historicamente. É claro, porque tem 3 tipos de definição de religião. Tem uma definição que é do senso comum, que aparece aqui. Uma falou que ela era cristã, então se referiu a Deus, né? A outra falou que, na realidade, todas as religiões falam de uma energia, uma fé numa energia, que energia é uma palavra que, quando você não sabe o que é, você usa, né? Energia é luz, né? Você acende, apaga, né? Esse tipo de coisa. Então, tem uma definição de religião que é bem do senso comum, então cada um fala do jeito que quer, e mete um pouco de fé, de crença. Religião é o que tem de melhor, né? Tem uma outra definição de religião, que é uma definição mais vinculada a ministros religiosos, padres, pastores, rabinos, sheiks. Então, é um entendimento de religião que está dentro de alguma formação teológica, né? Que tem ali um trato da bola, inclusive do ponto de vista da pastoral, da pregação. E tem religião compreendida por aqueles que estudam religião. Não precisam ter fé, é até melhor que não tenha, mas se tiver também não atrapalha tanto, mas que estudam religião e, por exemplo, percebe que na fala dessas pessoas existe uma pulverização do entendimento de religião, em que religião é quase uma marca de desodorante, uma compreensão de religião completamente ao consumidor, destradicionalizada, o que é bem típico da nossa época, desprovida de qualquer dimensão que me aborreça. Religião tem que me deixar legal, entendeu? Religião tem que servir às minhas intenções. E aí já complica com tradições religiosas, porque as tradições religiosas, elas sempre tendem a criar injunções morais, parâmetros de comportamento. Pondé, uma das entrevistadas falou que a religião é também alento, o que lembra aquela leitura de Freud de que a religião é fruto do desamparo também. Isso você não mencionou, mas estaria então dentro da leitura dos ministros e dos estudiosos? Sim, porque uma das tentativas de se compreender religião no terceiro sentido, né, no sentido dos especialistas, é responder a pergunta: de onde vem a religião? Qual é a necessidade que geraria as experiências religiosas históricas? A do Freud, famosa, é fruto do desamparo, né? E a do Eliade, por exemplo, historiador romeno do século XX, é fruto do medo da contingência. Então, talvez, se os seres humanos fossem imortais e perfeitos, não existisse religião. Mas se a gente for entender a religião como fruto do desamparo e do medo da contingência, então a gente pode chegar à conclusão que as religiões nunca vão desaparecer, porque haverá sempre o desamparo e o medo da contingência enquanto houver ser humano, não? Com certeza, né? Por isso que talvez um dia não exista psicanálise, mas padre, pastor, vai existir. Aliás, o número de pastores tem aumentado muito nos últimos tempos no Brasil, né? Principalmente evangélicos, pentecostais. Isso aí. Aleluia! Vamos agora à nossa caixa de perguntas. Pondé, o Reis Antoni, 123, te pergunta: no futuro predominará o ateísmo ou o sincretismo religioso? Não dá para responder essa pergunta. Assim, de um ponto de vista um pouco mais consistente, não dá para prever que vai prevalecer o ateísmo, né? Assim, aparentemente existem países onde há mais ateísmo orgânico, como se diz, que é o ateísmo que as pessoas chegam a ele sem nenhuma imposição exterior, simplesmente por uma educação, um ambiente que ela cresce, onde não há elementos religiosos e tal, mas não há como provar que isso vai acontecer. Então não dá para dizer, de repente, que o futuro vai ser ateu. Isso era uma ideia que alguns iluministas que pregavam a vida científica no futuro, uma educação, afirmavam. Hoje não dá para dizer. Por outro lado, se o futuro a gente vai ter formas híbridas de religião, como ele chamou, sincréticas, as religiões, como culturas que são, elas podem se misturar e elas, digamos assim, elas se contaminam mutuamente.
né, com conteúdos de uma para outra, né? O cristianismo tem conteúdos persas, gregos, conteúdos filosóficos, né? A religião, ela é um corpo cultural que vai se constituindo ao longo do tempo. E, por exemplo, a ideia de uma religião pura é a mesma ideia de uma cultura pura. É normalmente uma ideia reacionária. Tá, então tem uma outra aqui do Paulo Grades. Ele pergunta: quem vai dominar os debates religiosos do milênio? Os evangélicos ou os muçulmanos? Eu acho que ele se refere ao mundo, mas talvez você possa responder também sobre o Brasil, que está mais por aqui. Em relação ao mundo, não dá para dizer também. Na verdade, a gente quase nunca pode dizer quase nada sobre o futuro, né? Mas no Brasil, o que você acha? Não, mas eu imagino que ele tenha falado muçulmano, porque os muçulmanos aparecem muito na mídia, no cinema, tem esses temas relacionados a guerras e tal, né? E o crescimento muçulmano, que é significativo em muitos países. E evangélico, por causa da presença evangélica no Brasil, né? Também nos Estados Unidos. No Brasil, acho que fica mais interessante, se as coisas continuarem do jeito que vão em termos demográficos, em termos de combatividade política e em mídias sociais, é possível dizer que é razoável afirmar que os evangélicos poderão ter uma certa predominância sobre os católicos no âmbito do mercado religioso cristão, porque a Igreja Católica é hierárquica, lenta, inercial, e porque a Igreja Católica, os católicos, sendo maioria no Brasil durante muito tempo, virou uma coisa meio não praticante, entendeu? Mas demograficamente, os evangélicos já vão superar os católicos, as suas projeções já apontam e vai ser rápido. Então, por isso que eu digo, é mais provável, não só pela questão numérica, mas pela combatividade, que os evangélicos venham dominar o debate futuro. Para participar do Linhas Cruzadas, envie sua pergunta ou seu comentário através das redes sociais da TV Cultura, usando a hashtag Linhas Cruzadas. E Linhas Cruzadas volta já já, e no próximo bloco nós vamos falar sobre as origens da religião. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje discutindo o que é religião. E agora a gente vai ver uma cena do filme Alpha, que mostra como provavelmente as religiões começaram. Essa cena é muito boa, né? Aliás, esse filme é muito bom, né? Essa cena é muito boa porque ela apresenta, por exemplo, o elemento do mistério noturno. A gente precisa lembrar que o mundo devia ser muito misterioso para os nossos ancestrais. Ainda é para muitos de nós hoje, né? Talvez a comparação possível seja o que o universo é para nós hoje. Se você sair do planeta Terra e sair andando por aí, né? Essa experiência de mistério, desconhecimento, em que os sons todos parecem de alguma forma mágico, todas as luzes, a passagem do tempo, do sol, da lua, os animais, quer dizer, a coisa que brota do chão. Então, a sensação de que alguma coisa está acontecendo à nossa volta e que a gente não sabe direito o que é.
associado a pessoas que normalmente apresentavam características diferenciais, elas eram meio estranhas, elas saíam falando coisas que iam acontecer, normalmente coisas que normalmente acontecem, e aí aconteciam, e aí as pessoas ficavam meio achando que elas tinham poderes paranormais, associados a ritos simbólicos, pinta o rosto, isso sempre foi muito comum, pinta o rosto, veste de um jeito tal, coloca a pessoa numa situação em que ela vai passar muito frio, ela vai ficar muito isolado, ela vai ficar sem comer, né? Então você tem uma interação com o ambiente, o que na cena do filme é muito interessante, porque aquela coisa do fogo, né? Também muito misterioso, e ela joga alguma coisa e sobe aquela poeira meio de estrelas, e a câmera vai até lá em cima, e lá em cima você vê tipo o universo, né? Você mostra como essa relação, afinal de contas, o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai, e essa crença de que se você fizer tais coisas, de alguma forma você vai ter uma ação sobre esse encadeamento mágico de elementos. Então, a religião e seus ritos, seus rituais, serviria também para dar um ordenamento na vida e dar um sentido. Na definição também daquele antropólogo Clifford Geertz. A religião é um sistema que dá sentido à vida e enlaça essas narrativas cosmológicas com práticas cotidianas. Exatamente, é isso que a gente vê na cena, né? Você tem uma narrativa cosmológica sobre o mistério do universo, o mistério da escuridão, das estrelas, do fogo, né? E isso está enlaçado com as práticas que você faz cotidianamente. Então, você acende o fogo, você canta ao redor do fogo, você às vezes queima o corpo com fogo, você se pinta usando tintas que você acredita que a substância tem algum tipo de princípio. Às vezes pode até ter, né? Uma das possíveis origens da religião na pré-história é justamente o efeito de certas substâncias do ponto de vista alucinógeno, né? E essas narrativas que fala o Geertz, quer dizer, são narrativas que vão, além de uma narrativa estética e magética do espaço, elas vão na direção de narrar, por exemplo, qual é o motivo da gente sofrer. Então, tem narrativas muito semelhantes à narrativa do pecado original, né? De que a gente está aqui pagando pecado, alguma coisa deu errado no passado. Você falou que todos os ritos incluem essa substância, a ingestão dessa substância que dá um barato. É a mesma coisa que Baco, não é? De você ascender a um estágio superior, você ter uma comunicação com a divindade, não é esse o mesmo princípio? Sem dúvida nenhuma, a ingestão de princípios psicoativos ou alucinógenos é muito provável, quer dizer, tem muita literatura sobre isso, tá? Literatura sobre surgimento das religiões da pré-história, o que é muito provável que tenha surgido, apesar de que ninguém chamava de religião e ninguém entendia como esfera separada da vida, como a modernização acabou causando, ou não necessariamente existia sistemas institucionais constituídos, porque nem tinha sistemas institucionais plenamente constituídos. Mas um desses elementos, é possível, tenha sido tanto a capacidade de você curar feridas, atribuindo a essa pessoa algum tipo de conhecimento meio mágico, quanto a possibilidade de você, ingerindo certas substâncias, ter uma alteração de consciência, entrar no que a gente chama de transe, né? E nesse transe você vê coisas, isso ser compreendido como sendo a passagem de um portal, muita gente pode acreditar nisso hoje, né? A passagem de um portal para um nível de consciência maior. A diferença é que essas pessoas, como a gente viu na cena, estavam inseridas num mundo misterioso. Quando você faz isso hoje no apartamento, sei lá, na Vila Madalena, não tem nada de misterioso, entendeu? Ali embaixo está o restaurante, está o boteco. E essas pessoas não, elas viviam num mundo misterioso. Ninguém sabia praticamente nada, né? Então, como todo mundo que algum dia já ingeriu algum tipo de substância psicoativa, alucinógena, sabe muito bem que é diferente isso na Paulista, no meio do trânsito, ou numa praia deserta. Vamos agora para o nosso jogo rápido.
Pondé, você se diz um ateu praticante, mas você também é um Ateu não Ah, é praticante. verdade, ateu não praticante. Mas você é um estudioso das religiões também. Na pele de um estudioso das religiões, qual é a religião que você acha mais sedutora? Eu responderia para você o seguinte, não uma religião mais sedutora, mas eu diria que o que eu mais gosto de estudar nas religiões, não é a única coisa que eu estudo, porque não dá, mas o que eu acho mais sedutor nas religiões é a dimensão mística. Mas isso todas têm. Ainda que o que eu estou chamando de dimensão mística são aquelas religiões que têm todo um continente de textos e experiências narradas de pessoas que têm uma relação direta com a divindade e que volta dessa relação transformada. Eu me refiro a corpos religiosos como cristianismo, judaísmo, islamismo, budismo, hinduísmo, onde você tem uma área em que pessoas que não necessariamente são sacerdotes ou ministros religiosos, que são visitados pela divindade. E você, Thaís, você tem medo de assumir que é ateia e de repente não chegar ao tal esperado paraíso? Não espero paraíso, não. Não espero nenhum paraíso. Eu acho que... Só o amor perfeito você espera. Você não vai esquecer disso nunca, né? Nem na eternidade. Como alguém esquece isso? Eu não espero paraíso, não. Eu espero só um sono eterno, um sono absoluto. Acho que é esse o paraíso. É tipo morrer e acabou? É, tipo Epicuro, assim. Morreu, desligou. Sei. Então você é uma ateia convicta. Convicta, eu não diria. Você não praticante, eu sou mais ou menos convicta. Deixa sempre espaço para dúvida. Pondé, se você é um crente, depois você passa a estudar as religiões, você pode ter uma crise de fé? Pode. Aliás, isso é muito comum em quem vai se dedicar a estudar religiões em mestrado, doutorado, é muito comum. Eu não diria que é a regra geral. Às vezes você vai estudar e isso até fortalece sua fé ou torna a sua fé mais racionalmente organizada, mais rica, né? Mas, ao mesmo tempo, também é muito comum pessoas que vão estudar religião e acabam perdendo a fé quando entendem a origem das religiões, a relação entre religião, política, poder, economia. Ou sabe? percebem as contradições nas narrativas. Exatamente isso. Quando percebe as contradições, isso pode gerar crise de fé, sim, é muito comum. Tá aí, jornalismo e religião podem se misturar? Nunca é bom quando o jornalismo mistura nada junto com o jornalismo, né? Nem é bom nem é recomendável. Mas, enquanto pauta, por exemplo, eu acho que as religiões cada vez mais atravessam o jornalismo com mais importância e intensidade. Basta a gente ver o que aconteceu nas últimas eleições, né? A influência que os evangélicos tiveram no resultado. Aham. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre as semelhanças e as diferenças entre as religiões e também sobre as contradições entre elas. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre religião. Seria possível unir todas as religiões em uma só? O professor do Instituto Humanitas Unicinos, Faustino Teixeira, responde à pergunta. O amor ao próximo é uma realidade viva nas tradições religiosas, tanto do Oriente como do Ocidente. É uma convocação que está presente nas religiões místicas, como o hinduísmo, taoísmo e budismo. Acolher o mundo nas mãos e responsabilizar-se com compaixão pelos outros é um traço precioso dessas tradições. Nas religiões proféticas do Ocidente, temos o desafio radical da prática da justiça como passo de conhecimento de Deus. Dedicar-se à causa dos mais pobres e excluídos está na medula dessas tradições, como mostra tão bem o profeta Miqueias. O que Javé exige de ti, nada mais do que praticar o direito e gostar do amor. Na tradição mística do hassidismo, temos a presença de Heschel, com a revelação do patos de Deus. Diz ele, Deus esqueceu seu coração dentro do meu peito. Na teologia cristã, temos o grande Karl Rahner,
para quem não há amor a Deus que não seja em si mesmo amor ao próximo. No Islã, vemos a compaixão e misericórdia como um dos nomes preciosos de Deus, Al-Rahman, uma compaixão que se desdobra em simpatia, cortesia e cuidado para com todos os existentes. Esse amor ao próximo se desdobra ao amor pela terra, como mostra tão bem o suave monge Zen Thich Nhat Hanh, ou o Papa Francisco, na sua encíclica sobre o cuidado da casa comum. Francisco diz: há um mistério a contemplar numa folha, numa vereda, num orvalho e no rosto do pobre. E essa abertura ganha seu enredo mais bonito no diálogo entre as diversas tradições religiosas, como desdobramentos do amor, para além dos exclusivismos identitários, o espírito de uma acolhida benfazeja. Faustino, que é um grande amigo meu, a gente fez muitos encontros sobre estudos comparativos de mística, né? Onde ele deu aula há muitos anos na Federal de Juiz de Fora. É alguém que tem se dedicado há muitos anos a estudar, a tentar identificar essa forma do amor religioso compreendido como o cuidado concreto com o outro. Por isso que ele vai citando exemplos de várias tradições religiosas, porque ele, durante muito tempo, estudou esse comparativismo, e, ao mesmo tempo, não só entender que todas as religiões teriam uma preocupação com o amor ao próximo, um cuidado, ser bem concreto, mas também remeter isso a uma percepção mística, como quando ele fala da fala do Papa Francisco de que haveria um mistério numa pequena planta, numa folha, no orvalho, né? Essa percepção de que o orvalho estaria ligado cosmicamente a todo o encadeamento de fenômenos que nos leva ao universo. Então, é disso que o Faustino está falando. Ele está falando de que é possível encontrar, em muitas tradições religiosas, um cuidado e um encanto. Ele cita, inclusive, Heschel, que é o filósofo judeu racídico do 20, de que é possível encontrar, em muitas tradições religiosas, esse vínculo entre cuidado com o vulnerável, cuidado com o sofrimento, amor, encanto com o universo como um todo, e que isso haveria em muitas tradições, o que é fato. Ele fala então de vínculos, mas eu queria que você respondesse sobre as dessemelhanças entre as religiões. Por exemplo, existem diferenças importantes de narrativa entre o judaísmo, por exemplo, e o cristianismo. Isso faria com que essas religiões fossem incompatíveis? Isso inviabilizaria, por exemplo, essa ideia de que um dia seria possível unir todas as religiões? O trabalho que o Faustino faz, que é um trabalho semelhante, por exemplo, ao que a Karen Armstrong faz na Inglaterra, aquela historiadora das religiões muito conhecida, e outros teólogos e historiadores, né? Estou citando dois que eu conheço. É um trabalho pautado por uma busca teológica e filosófica nos corpos religiosos existentes, para ali identificar certos elementos que somam a uma expectativa ética de que as religiões sejam um instrumento de melhor convívio e cuidado com os seres humanos. Entende? Quer dizer, você tem aí pessoas que conhecem corpos religiosos históricos e que dentro desses corpos religiosos buscam identificar elementos que colocam esses corpos em diálogo, né? Acreditando que esse diálogo soma ao convívio dos seres humanos, ao invés de subtrair. E o que seria subtrair? Seria, digamos assim, privilegiar os elementos que são diferentes ou contraditórios entre as religiões. O que, em última análise, levaria aos conflitos religiosos. Exatamente. Então, veja que o trabalho do Faustino ou da Karen Armstrong ou de qualquer outro que faz o mesmo tipo de trabalho é um trabalho de busca. Está movido por
uma espécie assim, de imperativo categórico kantiano, no bom sentido mesmo, de encontrar elementos que façam com que as religiões elas sejam agentes que somam ao convívio civilizado, amoroso e coisa e tal. Então, ainda que existam diferenças entre judaísmo e cristianismo com relação à identidade de Jesus Cristo, ao que ele é teologicamente falando, ou historicamente, isso não significa que judeus e cristãos não possam se entender acerca de uma série de outras coisas. Mas é claro que tem práticas diferentes. O budismo não é a mesma coisa. Não existe na tradição abraâmica, islâmica, cristã e judaica a ideia, por exemplo, de que haja algum tipo de ilusão em relação ao que existe. Não há véu de Maia. Isso não significa, como você falou, que judeus e cristãos não possam encontrar pontos em comum, mas isso também não significa, como diz certa corrente, que toda religião prega a mesma coisa, toda religião fala a mesma coisa. Não é verdade isso? Não fala, quer dizer, é por isso que eu falava que, no caso do Faustino ou da Karen Armstrong, eles são conhecedores de corpos religiosos e eles vão em busca de elementos que mostram semelhanças, preocupações semelhantes, entendeu? E então eles podem dizer, não, olha, existem esses elementos aqui, existe mesmo. Só que as religiões são corpos históricos, políticos, filosóficos, que atravessam os tempos, que têm vínculos com contextos específicos. Você tem, por exemplo, religiões que são politeístas, né? E que, portanto, esse politeísmo está vinculado a elementos naturais específicos. Você tem conflitos mitológicos narrados entre esses deuses e deusas, né? Então, não dá para dizer que todas as religiões dizem a mesma coisa. Você tem territórios, uma religião que afirma, por exemplo, que você deve morrer e matar em nome desse Deus, seja ele qual for. Então, não dá para dizer. E de onde que vem esse discurso mais ingênuo e mais senso comum de que, no fundo, todas as religiões dizem a mesma coisa? Qual é a intenção desse discurso? Olha, eu acho que primeiro, antes de falar de alguma intenção, tem uma coisa que é simples ignorância, né? Desses corpos religiosos constituídos. Outra coisa é uma intenção ingênua de dizer que não, no fundo é o mesmo Deus, no fundo nós estamos aqui para adorar o mesmo ser, e aí construir uma espécie assim, de irmandade completamente inconsistente entre os seres humanos. Então, que é anterior ao politicamente correto isso, né? Apesar de que isso é politicamente correto, essa tentativa de dizer que as religiões todas são resumíveis à máxima, não faça ao outro aquilo que você não quer que faça a você, não é verdade. Tem religiões que ao longo da história diz mate o outro mesmo. Tome o que é do outro, combata os infiéis. É claro que eu posso dizer, não, mas aqui tinha um elemento político, mas as religiões são atravessadas por elementos políticos e contextuais. Então, essa afirmação infundada, eu acho que ela tem uma intenção de passar a imagem de que você é uma pessoa religiosa, mas você, no fundo, é uma pessoa que ama a todos, entendeu? E que você é muito legal. Então, que você aceita todas as religiões e, no fundo, todas elas estão dizendo a mesma coisa. Aliás, se você pensar, por exemplo, em religiões de matriz africana, que passaram por processos de hibridação e processos, inclusive, de um tanto supressão, submissão digamos, conteúdos católicos por conta da vinda dos escravos para cá, você tem sacerdotisas e sacerdotes de matriz africana que, algum tempo atrás, fizeram todo um trabalho para eliminar a tentativa de dizer que Jesus é Oxalá, por exemplo, ou que Iemanjá é a Virgem Maria, no sentido de preservar a identidade africana. Vamos ver agora uma cena da série Roma, que se passa entre os anos 50 e 40 a.C. e mostra como era a religião naquela época. Gods below. I am Servilia, of the most ancient and sacred Junii, of whose bones the 7 hills of Rome are built.
I summon you to listen. Curse this woman. Send her bitterness and despair for all of her life. Let her taste nothing but ashes and iron. Gods of the underworld, all that I have left I give to you in sacrifice, if you will make it so. Se não me engano, essa personagem é a mãe do Brutus, que se ferra com tudo que acontece, e essa é a irmã do Júlio César, na série Roma. E é muito paradigmático, né? Ela está se referindo aos deuses do submundo, e a religião romana era uma religião muito parecida com a grega, é politeísta, e ela está ali evocando esses espíritos e deuses que estão no submundo, portanto, de alguma forma são da escuridão e tal, e que castiguem a outra mulher. E ela oferece a esses deuses um sacrifício, ela mesma. Uma cena extremamente violenta, muito possível de acontecer coisas semelhantes, e que pegam bem o espírito de religiões ao longo da história da humanidade que praticavam sacrifícios humanos, no caso ela sacrificava ela mesma, em nome de alguma coisa que ela pede aos deuses, castigue essa outra mulher. E você vê que a mulher fica com medo, né? Também, né? Será que qualquer um de nós não ficaria se alguém começasse a amaldiçoar e depois se matasse na porta da sua casa? Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre como as redes sociais interferem no mercado religioso. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre religião. Pondé, a gente se acostumou a ouvir que no Brasil a Igreja Católica fez a opção pelos pobres e os pobres fizeram a opção pela Igreja Evangélica. Mas a gente podia acrescentar também que a Igreja Evangélica parece ter feito a opção pelas redes sociais. Não é? A Igreja Evangélica navega muito bem por esse território. E eu queria saber qual você acha que é a causa dessa desenvoltura e qual é também a consequência. Veja bem, os evangélicos eles são digamos, uma denominação dentro da tradição protestante. A tradição protestante, ela já nasceu, digamos assim, mais solta institucionalmente, no sentido de que ela se descola da instituição católica, isso num período século XV e XVI, apesar que houve outras tentativas de rupturas ao longo da Idade Média, mas não pegou. O Lutero pegou porque ele estava num contexto muito específico, depois o Calvino, que era o contexto do Sacro Império Romano do Ocidente, em que havia uma disputa entre o imperador e os príncipes alemães aqui em cima e o papado aqui embaixo na Itália. Eu estou dizendo isso para dizer o seguinte: ali naquele contexto, o protestantismo significou um passo em direção à autonomia institucional, né? E dentro do contexto, que o Lutero foi ajudado pelos príncipes alemães, que disputavam o poder com o papado e com o imperador, é uma longa história. E a gente tem que lembrar, por exemplo, que foi também nesse bojo que foi inventada a imprensa. E foi nesse bojo que Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. E a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso, imprimido, certo? Então, ainda que seja forçar um pouco a analogia, não há nada de novo no fato de que a religião sempre esteve intimamente associado à performance na comunicação. Em especial, me parece o protestantismo, porque me disse um pastor batista que está no ethos do protestante, do evangélico, essa ideia de
evangelizar, portanto, de se comunicar, de testemunhar. Talvez isso tenha tornado também os evangélicos mais afeitos a esse ambiente das redes sociais, não? Você tem um dinamismo na tradição protestante que irá muito bem ao encontro do dinamismo do surgimento do mundo burguês, urbano, né? Esse mundo que estimula as pessoas a se mexerem, a serem aquilo que se fala hoje em dia, empreendedoras. E na medida que os evangélicos, na sua origem, os protestantes traduzem a Bíblia e os protestantes leem a Bíblia, né? Eles têm um repertório muito maior do que católicos, que a gente vê até hoje, né? Isso faz com que eles também consigam evangelizar melhor, consigam manipular melhor o conteúdo, consigam aplicar esse conteúdo de uma forma mais eficaz, né, na hora da pregação. E como comunicação e pregação tem a ver com ferramentas de mídia, por isso que eu falava da primeira impressão e da tradução da Bíblia e dela ter sido posta em circulação, é muito natural que, sendo voltados a empreender a evangelização para todos, em todos os níveis, que os evangélicos, inclusive porque são menos institucionalizados, têm menos hierarquia, tenham chegado muito mais rápido às mídias sociais do que a Igreja Católica, que é lenta, hierárquica, burocratizada, né? Que depende de uma coisa de vai e volta de Roma, vai e volta do bispo, vai e volta, vai e volta. Não, uma igreja evangélica, você precisa de um espaço vazio, umas 100 cadeiras de plástico, um microfone, algumas bíblias e alguém que fale bem. Isso, no mundo das redes sociais, significa alguém que saiba ir lá, fazer canal de YouTube, postar, manipular os meios de comunicação, que os evangélicos, sem dúvida nenhuma, fazem muito melhor que os católicos. Até agora você falou das origens, mais tarde a gente vai falar das consequências. Mas antes, a gente vai mostrar a conversa que tivemos com o Douglas Scholla. Ele que é coordenador do IBAB, Comunicação da Igreja Batista da Água Branca. Ele vai falar sobre como a igreja gerencia as redes sociais dela. As postagens da igreja nas redes sociais, a gente trabalha um pouco diferente do convencional de web. A gente escolheu pegar o conteúdo da igreja apenas, o que a igreja já faz, né, o que a igreja já produz aqui presencialmente e disponibilizar na internet. A gente projeta esse conteúdo nas redes sociais. A gente não gera conteúdo específico para as redes sociais. Não. A gente só pega o que já acontece na igreja e coloca nas redes sociais. Sim, as pessoas aderem à religião a partir do que elas conheceram na rede social. Por quê? Porque elas consomem um conteúdo na internet e elas falam, eu vou conhecer essa igreja. E elas descobrem que o conteúdo que elas consumiram na internet é o que a igreja de fato é. Então, sim, elas aderem à religião. Elas ingressam na igreja porque elas descobrem que aquele conteúdo que ela gostou na internet, ele acontece aqui na comunidade. Tem aí uma pegada de relação com as redes sociais, que é uma pegada típica de quem usa redes sociais com certo recuo, muito claro. Ou seja, você pega o conteúdo que acontece realmente e você dá um trato nele para postá-lo nas redes sociais. Você não está submetendo a experiência concreta do templo e da comunidade às redes sociais prioritariamente, ou seja, não é a igreja que corre atrás das redes sociais, porque a gente sabe que as redes sociais têm uma vocação a uma certa miséria, né? Quando você está o tempo inteiro se preocupando com o que as redes sociais querem. Ao mesmo tempo, acho que isso vai muito bem ao perfil que a IBAB tem. A IBAB é uma igreja que hoje claramente opera no nicho evangélico. Jordana Vucetich é uma jovem cristã evangélica que usa o seu perfil de quase 3 milhões de seguidores para falar sobre religião e chamar outros jovens para sua igreja. Vamos ouvi-la.
Eu era uma menina extremamente desobediente e desonrosa com os meus pais antes de encontrar Jesus Cristo, e esse conselho é pra ti, jovem. Hoje, depois de ter sido regenerada pelo Evangelho e ter o discernimento da Palavra de Deus, eu pude reconhecer a importância dos meus pais e das pessoas mais velhas de autoridade na minha vida. Mas se tem uma coisa que eu posso afirmar com toda a certeza, é que a minha geração é uma geração de jovens que tem pouco temor e obediência aos mais velhos, que desonra as autoridades, que desonra seus avós, seus pais e não quer nem saber. Se o próprio Cristo se submeteu à vontade do Pai Celestial, quem somos nós para não obedecermos à lei de Deus? Olha, jovem, eu não sei qual é a situação que tu se encontra hoje, mas pare de ser arrogante e prepotente. Pare de querer fazer as coisas pela força do seu próprio braço. Somente a graça de Deus é capaz de nos salvar. Se tu não sabia que honrar pai e mãe era um mandamento do Senhor, agora você está sabendo. Cabe a você mudar de atitude ou não. Que Deus te abençoe e eu espero que com o meu testemunho de mudança de vida eu possa ter impactado a tua também no vídeo de hoje. O que ela fala nesse vídeo, independente de ela estar usando a mídia TikTok e tal, ela está falando de um fenômeno que é o seguinte: ela está identificando o fato de muitos jovens da idade dela não respeitar ninguém. Portanto, ela está falando de um tema que é sociologicamente real, certo? E depois ela está dizendo que quando ela encontrou Jesus Cristo, aparece no fundo, inclusive, uma foto, suponho, dela com os pais, né? Depois que ela encontrou Jesus Cristo, ela conseguiu entender, dentro do encontro religioso que ela teve, a importância dela respeitar o conhecimento dos mais velhos. Ou seja, o que ela está falando tem uma fundamentação sociológica real, né? No sentido de que, dois sentidos. Primeiro, de que jovens, muitas vezes hoje, acham que entendem tudo, sobre tudo. E dois, de que as religiões, no caso a religião evangélica, um dos maiores sucessos da religião evangélica é justamente organizar a vida das pessoas. E aqui agora eu estou falando evangélica, inclusive no sentido que envolve pentecostalismo, tudo, né? É organizar a vida das pessoas e organizar, inclusive, a vida dos jovens. Os jovens são loucos por alguém que organize a vida deles. E não te impressionou o fato dela ter 3 milhões de seguidores? A gente não sabe qual que é a denominação dela, mas, de qualquer forma, 3 milhões de seguidores é uma coisa impressionante. Veja, 3 milhões de seguidores quer dizer que o conteúdo que ela posta atrai, provavelmente, jovens como ela. Né? A mensagem, veja, ela é uma menina jovem, bonita, que fala bem, que parece estar num ambiente socialmente seguro, certo? E, portanto, esses jovens se identificam com ela, alguns deles talvez sejam até evangélicos, outros possivelmente virão a sê-lo, mas está na hora, principalmente da inteligência pública, parar de olhar para os evangélicos como um bando de idiotas e entender que eles entregam alguma coisa de concreto para a vida das pessoas aqui no Brasil. Vamos ouvir agora a Ingrid da Silveira, que também fala sobre religião e deixa claro a sua postura política. Não dá para você ser feminista e cristão ao mesmo tempo, porque ou você não conhece a Bíblia ou você não conhece o movimento feminista. Mas simplesmente os dois não são compatíveis e não dá. Eu nunca vi um homem dar um testemunho dizendo que ele deixou de ser machista por causa do movimento feminista. A única coisa que eu vi foi homens deixarem de ser machistas por causa de Jesus, o único que tem poder de mudar o caráter de alguém. Segundo a verdade, difícil de engolir, sim, a esquerda quer acabar com a sua família para poder instaurar a revolução socialista dela. Como eles são anticapitalistas, não tem como acabar com o capitalismo sem antes destruir as famílias, porque as famílias são as que continuam acumulando riqueza e propriedade privada. Por isso, por exemplo, que o movimento feminista super incentiva a mulher a ser libertina e não ter papel de mãe, de esposa, enfim. E todos nós sabemos que a base da sociedade é a família. Então, se eles conseguem destruir a base da sociedade, que é a família, eles conseguem instaurar a revolução. Como alguém pode dizer que uma menina como essa é uma menina que não parece ser descolada, jovem, saudável, certo? Ela, a diferença da outra, apresenta um discurso que está bem alinhado com o debate político, né? Com o bolsonarismo, mais especificamente. A outra também tem um discurso conservador, a ideia do respeito aos mais velhos e tal. Essa menina tem um discurso que parece estar mais alinhado com a imagem que se tem de evangélicos nesse embate entre Lula e Bolsonaro, né? Só que é interessante porque o argumento que ela usa, o argumento de que para se instalar o socialismo você precisa destruir a família, porque as famílias aqui têm propriedades privadas,
e as famílias também são responsáveis pela transmissão de certos valores, esse é um argumento da cartilha revolucionária do Mikhail Bakunin, do século XIX na Rússia. Anarquista, portanto. Anarquista, portanto. Anarquista, portanto. Quer dizer, esse é um argumento que transita, digamos assim, pelo universo doutrinário. Que argumento? Destruição da família, para a instalação do socialismo, para a superação das formas de propriedade privada, inclusive para a superação dos valores identificados com a família. Isso é um discurso do século XIX na Rússia, dos chamados jovens nihilistas anarquistas da época. Então, é muito interessante porque são duas meninas jovens, bonitinhas, com cara descolada, que manipulam muito bem a linguagem, né? E que estão dando dois recados muito claros. Uma, jovens, vocês precisam respeitar os mais velhos, porque eles sabem mais do que você. A segunda, é importante ficar atento porque os socialistas, leiam PT e companhia, estão querendo destruir o mundo da forma que a gente conhece. E alguém que entende que a vida correta é uma vida tal como acontece no seio de uma família evangélica, conservadora, de fato acha que uma esquerda que questiona certos papéis sociais pode pôr em risco o estilo de vida delas, entende? Então, de fato, existe no Brasil uma guerra de concepção de mundo. E essa guerra de concepção de mundo agora está articulada nas redes sociais. É por isso que a gente pode dizer tranquilamente que as eleições de 22 nunca vão acabar. Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.